Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 29 de agosto. Estamos introduzindo a lição de número 10. Lição essa que desdobraremos durante toda essa semana, cujo tema será um modo emocionante de se envolver. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado, mas se ainda não se inscreveu, por favor se inscreva. No final desse vídeo, se você for abençoado pelo estudo que você terá junto conosco, não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Mateus capítulo 9, versos 37 e 38, que diz: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. O Senhor Jesus sempre quis alcançar pessoas que tivessem não apenas a possibilidade de poder ser salvas, mas que uma vez salvas pela graça de Cristo Jesus, se envolvessem de forma ativa para poder salvar outras pessoas. São pessoas que trabalham para salvar outras pessoas. Sempre foi assim dentro do contexto do Evangelho de Cristo Jesus. Cada pessoa que é alcançada pela graça acaba trabalhando para poder ir buscar outros que também precisam passar pela mesma experiência que eles mesmos passaram. Mas o mais interessante é que quando Jesus vai dizer aos discípulos que a seara é grande, ele está usando aqui uma figura de linguagem para demonstrar aquilo que é o mundo. O mundo é como se fosse uma grande plantação de trigo que estava realmente madura para a colheita. Mas os indivíduos dispostos a colher esse bom trigo para poder levar para os celeiros eram muito poucos. Então Jesus vai dizer para os discípulos: orem ao Senhor da seara. Ele está aqui fazendo uma imagem, ou lançando aqui uma imagem muito bonita a respeito do Pai, que é o Senhor, de Deus o Pai, que é o Senhor da seara, que é o Deus que está gerenciando todo esse processo de salvação aqui do nosso planeta. Ele está ansioso por colher o bom trigo para o celeiro divino. Entretanto, são poucos os trabalhadores. É claro que se nós pensássemos que o Senhor Deus mesmo poderia desempenhar esse trabalho de avisar as pessoas a respeito da boa notícia, a respeito da chegada do reino de Deus, com certeza ele faria isso de uma maneira muito mais tranquila do que nós fazemos hoje. Imagine, por exemplo, que o Senhor Deus resolvesse aparecer no meio das nuvens de forma grandiosa e dizer o seguinte: para aqueles que achavam que eu não existo, muito prazer, eu existo, eu sou o Deus Criador do céu e da terra. Algumas pessoas estão tendo dificuldade de poder acreditar que o meu filho Jesus é o Salvador da humanidade. Pois aqui está ele, ele salva todo mundo. Quem quiser ser salvo passa para o lado de cá, quem não quiser passa para o lado de lá. Você acha que ele faria isso de maneira muito mais tranquila que nós somos capazes de poder fazer hoje? Sim ou não? Mas é claro que ele faria. Numa fração de segundos ele avisaria cada pessoa daquilo que está para poder acontecer e das decisões que cada pessoa precisa tomar para estar preparado por ocasião do retorno de Cristo Jesus. Mas ele resolveu trabalhar da maneira mais tranquila e ao mesmo tempo que faz mais sentido. Quando uma pessoa é alcançada pela graça de Cristo Jesus, ela vai trabalhar para poder alcançar outros que a semelhança dela mesma, antes de se encontrar com Cristo, também sentem a necessidade de algo que possa preencher a sua vida. E no processo em que um pecador salvo pela graça vai buscar outro pecador para que esse também seja alcançado pela graça, esse pecador vai experimentar um pouco daquilo que Deus experimenta quando ele busca a salvação dos outros. Por isso, o processo de pregação do Evangelho é importante não apenas para aquele que recebe, mas para aquele que é o instrumento que vai levar essa mensagem de advertência aos outros. Entretanto, o mais interessante é que Jesus vai usar aqui uma palavra não no singular, mas no plural. Ele vai dizer: peçam ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores no plural. Por quê? Ah, pastor, Deus quer muita gente trabalhando. Não é só isso. Há um aspecto de grupo quando você para poder pensar na maneira como Deus sempre trabalhou para poder levar o Evangelho até outras pessoas. São poucos os exemplos de pessoas que Deus enviou
em carreira solo para poder pregar o evangelho. Normalmente ele enviava as pessoas de 2 em 2 ou em grupos. Deus, ele entende uma coisa em relação ao ser humano, já que foi ele que nos criou. O ser humano funciona bem trabalhando em grupo. Quando, por exemplo, você tem que fazer exercício físico, é muito mais fácil de poder fazer quando um grupo está motivado para poder fazer. E aí vai todo mundo junto para poder trabalhar dessa maneira. Quando um trabalho tem que ser executado dentro de uma empresa ou em qualquer outro campo do nosso planeta, é muito mais fácil trabalhar junto, dividindo tarefas, as pessoas seguindo. No reino de Deus não é diferente. Quando a igreja de Cristo foi fundada aqui na Terra, ele começou com um grupo de 12 homens, mas ele tinha um outro grupo, um grupo de 120, e tinha um outro grupo que é mencionado também, um grupo de 500 indivíduos que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. No meio de todos esses, é bem verdade que você pode fazer o caminho inverso. No meio dos 12, Jesus tinha 3, e entre os 3 ele tinha 1, mas o fato é que quando ele os enviou para poder pregar o evangelho, ele sempre o fez em grupo. O próprio apóstolo Paulo, quando ia plantar igrejas, ele ia com um grupo de colaboradores, de evangelistas. Ele fixava o seu trabalho em determinada cidade e os seus colaboradores iam pregando o evangelho em outros lugares à sua volta. Portanto, a ideia de coletividade na hora de poder pregar o evangelho também é muito grande. Na lição dessa semana nós vamos ter a possibilidade de poder entender algo realmente fantástico. O princípio de que os pequenos grupos são um meio muito eficaz através dos quais nós temos a possibilidade de poder compartilhar com muito êxito a mensagem do Evangelho. E no estudo dessa semana, enfocaremos o fundamento bíblico para a vida em comunidade e liderança compartilhada, que se reflete nos pequenos grupos modernos. Você descobrirá um modo emocionante de se viver. Essas são palavras do autor do nosso guia de estudos. Só para que você entenda aquilo que te espera durante essa semana, amanhã, domingo, dia 30 de agosto, estudaremos sobre os pequenos grupos, uma ideia divina. Na sequência, na segunda-feira, dia 31 de agosto, estudaremos sobre os pequenos grupos nas Escrituras. Na sequência ainda, terça-feira, dia 1º de setembro, organizados para servir. Ainda mais adiante, na quarta-feira, dia 2 de setembro, os pequenos grupos no Novo Testamento. Na quinta-feira, dia 3 de setembro, a dinâmica dos pequenos grupos. E na sexta-feira, dia 4 de setembro, faremos um estudo adicional do nosso assunto principal, um modo emocionante de se viver. Portanto, você não pode perder o estudo dessa semana. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos prepare para podermos compreender esse estilo de vida em pequenos grupos? Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra e obrigado porque o Senhor sempre chama pessoas para se envolverem na Tua causa, para que o façam em coletividade. Ajuda-nos a compreender isso durante essa semana, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?